A Bruna, a Andréia e o Fernando, elas conversaram comigo para apresentar um pouco de um dos grandes projetos, né, do Centro de Pesquisa. Tem as Cortes são um grande projeto, né, podemos dizer que são 4 grandes projetos, ou um grande projeto só. A gente tem também o PEMAC, que é um grande projeto vinculado ao docente do PPG. E a gente tem também o Centro de Equidade, que é um projeto grande também, e o DOVE, né, que é outro projeto grande dentro do Centro de Pesquisas, vinculado a docente aqui do nosso PPG. Né? O Centro de Equidade, ele é, digamos, eu não sei se é mais velho ou mais novo que o PEMAC, mas o Centro de Equidade, então, ele começou em 2009, começou com 4 pessoas, se eu não me engano, né? Começou com o Aloysio e o César coordenando, a Andréia e o Giovanni, até onde eu me lembro. O Giovanni incorporou depois, agora também não lembro. Mas ele começou em 2009, desculpa, com 4 pessoas. Né? E hoje o Centro de Equidade é essa galera toda aí. Vocês conhecem alguns aí, que tem o Leonardo, que é aluno, a Jana, que recém defendeu. Então tem todo o pessoal aqui, o Thiago, a Bianca, o pessoal que compõe hoje o Centro de Equidade. Temos, acredito eu, que um balanço aqui de gênero, né? Porque a gente também tem que discutir essas questões de gênero. A gente tem um equilíbrio entre homens e mulheres. Acho que ainda falta um pouco para nós. A gente tem gente de fora do Brasil, né? Como a Nancy aqui, que é mexicana, a Luísa, colombiana, a gente tinha o Daniel, a gente tinha outras pessoas que acabaram passando por aqui, mas a gente ainda tem um grupo bem diverso aqui dentro do processo desse do Centro de Equidade. Né? Então, o César e o Aloysio são os cabeças do Centro de Equidade. Aí a gente tem outros aqui, eu como professor colaborador e outros, a maioria pós-doc, estudante, tem designer, tem o estatístico aqui, que é o Luigi, pós-docs, estudantes de doutorado e mestrado, nesse momento não tem ninguém. Tá? Só que o Centro de Equidade ele tem uma peculiaridade. Né? Não seria possível ser o Centro de Equidade com essa galera toda que está fazendo parte aqui do Centro de Equidade se não tivesse financiamento. Tá? O financiamento, então, o Centro de Equidade ele começou sendo financiado por uma iniciativa chamada Countdown to 2015, que é uma iniciativa que visa a saúde, visa melhorar a saúde materna e infantil das crianças e tudo mais. E aí, obviamente, 2015 chegou, que tinha as metas do desenvolvimento do milênio e tudo mais. 2015 chegou, alguns países atingiram as metas, outros países não atingiram as metas, e aí houve então a necessidade de prorrogar para 2030 com metas eventualmente mais realísticas. Né? Uma das metas, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio era reduzir a mortalidade materna em 3/4. Tá? Vários problemas nisso. Né? Primeiro que a subnotificação de mortalidade materna era algo muito grande. Então, começou a se investigar melhor e aí começou, em alguns países, até aumentou a mortalidade materna, porque estava sendo melhor descrita, melhor informada e tudo mais. Então, agora a gente tem a iniciativa também do Countdown para 2030, que eles chamam, que é essa iniciativa que continua com basicamente as mesmas pessoas, eles têm umas mudanças de estruturas, né? Mas que é o grande financiador, digamos assim, um dos grandes financiadores do Centro de Equidade. E esse financiamento do Countdown normalmente passa pela Fundação Bill e Melinda Gates, que está ali embaixo, vocês estão vendo que financia alguns projetos específicos. Né? Atualmente a gente tem um projeto sobre empoderamento feminino e um sobre planejamento familiar que está acontecendo nesse momento. E o César, em 2008, 2009, não lembro agora, ou 2013 mesmo, acho que foi 2013 ou 2014, ele ganhou um grande financiamento da Wellcome Trust, que é uma agência britânica de financiamento que previa recursos para a formação de mestrandos e doutorandos. Então, sempre existiu essa troca
esse intercâmbio, digamos assim, de estudantes, né? Teve vários já peruanos, tivemos mexicanos, tivemos colombianos, quase sempre temos, haitianos a gente já teve. Então, a gente já teve vários alunos de outros países integrando, então, a nossa pós-graduação, mas com financiamento de bolsa via Wellcome Trust. Tá? Então, esses são os grandes financiadores, mas é importante comentar que, às vezes, assim, vem grandes pequenos, né, financiamentos pequenos com pedidos específicos, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde e tudo mais, mas que eles fazem com que o centro, então, ele consiga se manter e manter esse grupo que a gente tem hoje, que é um grupo relativamente grande dentro do centro de pesquisa, né? Bom, o que a gente faz? Né? Que eu acho que isso aí é o que as pessoas, principalmente os mais novos, estejam mais interessados. Né? A gente chama que a gente tem uma mega base de dados. Mas uma vez eu ouvi num congresso alguém falar que mega base de dados é uma mega base em que o teu computador pessoal não consegue abrir. Então, a gente não tem uma mega base de dados. A gente diz que tem porque a gente tem avaliado 118 países, né? A gente tem informação de 118 países de renda baixa e média, alguns de renda alta, tem informação do Uruguai e da Argentina, que a Argentina sobe e desce. Né? A Argentina já foi renda alta, baixou 2011, 2012, a Argentina era renda alta e baixou para renda média alta depois de novo. Então, a gente fala que a gente tem essa grande base de dados por causa da quantidade de inquéritos nacionais que a gente tem dentro do nosso alcance para rodar esse tipo de coisa. Tá? Mas lembrando que o foco do Centro de Equidade ele é um foco em saúde materno-infantil. Saúde, eles têm uma sigla lá, que é RMNCHA mais N, isso em inglês, é Reproductive, Maternal, Neonatal and Child Health, Child and Adolescent Health, plus Nutrition. Então, daqui a pouco vai todo o alfabeto aí, que eles vão colocar um monte de coisa. Começou com MNH, né, que era Maternal and Neonatal Health, aí acrescentaram C, aí acrescentaram o R, depois acrescentaram o A, e aí depois agora acrescentaram o N. Então, daqui a pouco a gente vai ter todo o alfabeto aí na sigla do que faz. Então, essa é a nossa o nosso grande, não um dos grandes chamativos, né, não é o único, mas é um dos grandes chamativos, é essa base de dados que a gente tem com informação de diversos indicadores, estratificadores e tudo mais. Uma outra coisa que a gente se preocupa muito, né, é com a disseminação do conhecimento, né? Como uma forma, de que formas a gente pode fazer isso? Com o monitoramento de indicadores de saúde por grupos de nível de renda, de nível de riqueza, enfim. Isso aqui, a palavra em inglês se chama accountability, então alguns... em espanhol, acho que é rendição de contas. E aí, em português tem essa tradução esquisita aí de prestação de contas, mas tu vê aonde que está acontecendo as coisas, essas políticas estão tentando alcançar aquilo que elas querem alcançar. E a gente também faz um treinamento, que depois eu vou mostrar umas fotos para vocês, de treinamento de pessoas ou de grupos, né, que estejam interessados e nos convidam, às vezes, ou às vezes pedem para a gente organizar workshops, ou às vezes a gente já está prevendo workshops para funcionar dentro dessa lógica, e a gente dá, então, esse treinamento, e sem contar o treinamento de mestrandos e doutorandos que a gente tem aqui dentro do PPG. Tá? E um ponto forte, obviamente, é o fazer ciência, né? E aí fala um pouco dos padrões e tendências, vocês vão ver um pouquinho para frente, dos determinantes, o que realmente influencia na cobertura, o que influencia nas desigualdades, enfim. O que essa situação toda, esse conjunto de dados está sendo influenciado por quê? Né? Ou pelo quê? E predições a gente ainda é meio fraco, assim, mas a ideia era sempre também fazer predições do que pode acontecer em diferentes cenários e tudo, mas a gente ainda está engatinhando um pouquinho nessa coisa de predições ainda, tá bem? Bom, isso aqui é só para ilustrar, né, a quantidade de informação que se tem, né? Então, quanto mais perto do amarelo, do ouro, digamos assim, mais
inquéritos a gente tem no banco de dados. Tá? Por exemplo, aqui, Argentina. Argentina, a gente tem só um inquérito, assim como o México aqui, que está aqui pintadinho dessa cor. E a gente tem outros inquéritos, então, muito mais aqui no continente africano, né, com inquéritos que eles fazem de maneira padronizada e tudo mais. Então, a gente tem essa situação de inquéritos aqui para cada país. Então, isso tudo, como eu já comentei, são 118 países e 435 inquéritos, mas são informações de um N bruto, digamos assim, de 6,6 milhões de mulheres e 4,4 milhões de crianças. Então, se a gente juntar todos os bancos de dados que a gente tem, todos os 435 inquéritos que a gente tem mais ou menos 4,4 milhões de crianças e 6,6 milhões de mulheres, juntando todos os 435 inquéritos que a gente tem aí. E não por acaso, né, mas como sempre o César brinca, né, vocês notem que aqui o hemisfério norte, digamos assim, quase ninguém tem inquérito, né? Porque os países ricos, e a Austrália, né, os países ricos acham que inquérito é desnecessário. Né? Inquérito não precisa, para que monitorar a saúde? Nós já somos bem saudáveis. Né? Mas tem várias coisas que seriam interessantes de monitorar. Talvez não saúde materno-infantil, embora seja importante também saber esse tipo de coisa. Mas eles alegam assim, nós não precisamos, nós já somos ricos. Igual o Brasil, né? O Brasil também está nessa, né? Dizendo, nós não somos ricos, para que a gente vai precisar de censo, né? Censo para quê? Isso é uma bobagem. Faz a pesquisa pela internet. Aí tu vai ter bem direitinho o que é que tem que ser. Então, assim, inquéritos são super importantes para monitoramento. Tá? Tem dado de serviço? Tem dado de serviço, mas às vezes o dado de serviço não é muito bom para ser utilizado. Ele tem várias limitações, digamos assim, o uso dos dados de serviço. Mas também podem ser usados. Tá? Então, assim, são esses aqui, a gente só tem basicamente países de renda média e baixa, com exceção do Uruguai aqui, que é um país de renda alta, e tem o Catar também, que é um país que a gente tem informação também. Mas é a quantidade de observações que eu acho que é super relevante, né? 6,6 milhões de mulheres e 4,4 milhões de crianças. Qual que é o maior chamariz, digamos assim, do Centro de Equidade, né? Ter indicadores com definições, indicadores de saúde. Aqui a gente pode ter taxa de cesariana, atendimento ao parto por profissional qualificado, parto institucional, tudo mais, que são padronizados e são comparáveis. Né? E tanto a parte dos indicadores e daquelas variáveis que a gente chama de estratificadores de desigualdade, que pode ser, por exemplo, quintil de riqueza, pode ser área de residência urbana rural, região do país, enfim, tem várias situações que podem estar relacionadas com desigualdades. Né? E esse aqui é o ponto razoavelmente importante, que se, por exemplo, vocês têm como analisar os 435 inquéritos que vocês têm, criar um indicador novo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, o rodar a análise e obter o resultado é uma coisa muito fácil e rápida para nós hoje. Tá? No passado haviam várias complicações, né? Mas hoje é um processo que ele é bem ágil e essa, digamos, seria uma das marcas registradas também do grupo. Né? A gente montou uma rotina dentro do Stata que consiga fazer análise de múltiplos inquéritos ao mesmo tempo. O rápido não é 5 minutos, tá, gente? O rápido é que um dia a gente pode ter as informações dos tantos países que tem ali, a depender da informação que você quer e o quão pesado é rodar isso. Mortalidade, por exemplo, que dá para extrair a partir de inquéritos, já é um pouco mais difícil, aí já vai demorar 2 dias. Mas mesmo assim, comparado com 2, 3, comparado com algumas instituições de fazer que tentam fazer inquérito por inquérito, a gente tem um processo padronizado que é bem tranquilo e dá essa agilidade. Então, aplicar as lentes de desigualdade, até porque sempre, ou até 2015, pelo menos, o foco dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio era um foco para reduzir mortalidade infantil.
Não importa se foi o rico que diminuiu mais e o pobre continuou morrendo bastante. Então, assim, tinha uma ausência ou não se dava muita bola para o que era equidade, né? Para avaliar as desigualdades. Não vou falar equidade porque isso é um outro sentido. Do que é desigualdade dentro desse processo. Então, agora, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são até 2030, eles têm uma série de situações que envolvem equidade. Dentro do objetivo 3 da saúde, dentro do objetivo 17, tem até um lá que promover ou informar de maneira rápida e precisa informações sobre saúde que sejam desagregadas por status migratório, etnia, nível de renda, região, etc. Então, a equidade ganhou, ou o tema equidade e analisar desigualdades ganhou assim, uma importância grande e que já deveria ter tido aquela importância no passado. Então, aplicar essas lentes é o nosso diferencial, digamos assim. Índices compostos, a gente trabalha também muito com índices compostos que refletem um grau médio de cobertura de saúde materno-infantil, tanto no nível agregado quanto no nível individual, e a gente também tem o processo de checagem das estimativas, que esse é o processo que mais demora. O rodar em si não demora, mas checar as estimativas. Eu vou passar para vocês aqui, desculpem que ele está em inglês, mas é mais ou menos como é que é o nosso processo de análise. Tá? Ele é um processo que tem como objetivo, já comentei com vocês, produzir estimativas padronizadas que sejam estratificadas por algumas dimensões de desigualdade, como o sexo da criança, área de residência, região do país, idade materna, escolaridade, quintil de riqueza, dupla estratificação, riqueza com zona rural, né, o interseccionalidade, que é um nome bonito para isso, né, de riqueza e área urbana rural, ou riqueza e região do país, enfim, várias situações que a gente pode, decis, quintis, tercis de riqueza, a gente pode estar avaliando aí. E de vez em quando está surgindo novos estratificadores que a gente consegue extrair a partir dos dados dos inquéritos que a gente analisa. Por exemplo, agora o Cauane está trabalhando numa definição de favelas, né? Numa definição de favelas a partir de inquéritos. Porque a favela dentro da zona urbana, ou vocês estão ouvindo, as crianças estão gritando aqui, começou a aula delas. Aí elas têm a saudação aí, o pessoal já acompanhou a saudação nas terças-feiras. Bom, mas então, dentro dessa lógica acabam surgindo coisas novas que se podem avaliar. Por exemplo, tem um artigo do César, que saiu esse ano passado, agora não lembro, que fala sobre mortalidade por etnia, que é super interessante. Tem um artigo da Marília, enquanto a Marília era pós-doc, que fala de cobertura de intervenções em etnias na América Latina. Então, é outro estratificador que vão chegando dentro dessa lógica. Então, a gente tem que sempre estar vendo situações que a gente consiga identificar e inovando nesse sentido de ver o que pode fazer. A Roberta, que foi uma aluna do Haiti, foi minha aluna de mestrado, ela acabou avaliando acabou comparando migração onde era possível comparar, que era a República Dominicana e Haiti. Tem um fluxo migratório muito grande, né? E aí as mulheres saem do Haiti para ir para a República Dominicana, às vezes para acompanhar os maridos, etc. e tal, e acabam tendo melhores indicadores de saúde de uma maneira geral quando elas migram para um país vizinho, nesse caso. Então, o status migratório também é uma coisa interessante que se avalia, né? Mas então, voltando aqui para essa coisa da preparação dos dados e tudo mais, a gente tem três grandes grupos, digamos assim. Um que é a preparação do dado. Tá? A gente identifica e baixa os bancos de dados, sejam eles DHS ou MICS, que são os principais, as pesquisas de demografia e saúde e o Multiple Indicator Cluster Surveys, que são os inquéritos padronizados que a gente mais avalia. A gente tem alguns que não são padronizados e a gente consegue avaliar também, tentar colocar na rotina. A gente, então,
A gente registra, então, os nomes das bases de dados, tudo num banco controle, checa se tem as variáveis, é uma fase de preparação que a gente possa calcular os indicadores, o que, que não tem, o que, que vai ter, enfim. A gente faz essa listagem de variáveis relevantes, em que sentido? Que se alimenta um banco que a gente chama de banco de controle, que todas as informações vão estar relacionadas a esse banco de controle. Então, a gente faz essa preparação, depois a gente faz um processo de análise propriamente dito, uma vez essa preparação pronta, a gente faz o processo de análise, que é rodar, né? Rodar os códigos que já estão prontos, e aí a gente, nesses códigos, a gente calcula as coberturas, as prevalências, por exemplo, déficit nutricional, tanto em nível nacional quanto estratificado, a gente calcula esses índices compostos, aqui a gente fala do índice composto de cobertura e da cocobertura, né, o CCI e a COCOV, e a gente também calcula medidas de desigualdade, como índice de concentração e Slope Index of Inequality. Depois desse processo de análise, então a gente ainda faz um outro processo de checagem de estimativas. Normalmente a gente checa as estimativas com o que está publicado em relatórios. Ah, mas por que, Fernando, vocês fazem isso? Então, por que não pega só a informação lá do relatório? Já está pronta, né? Para que vocês vão ter esse trabalho todo? A gente procura fazer estimativas que sejam comparáveis entre países. Às vezes, pode ser que o que tu calcula é um pouquinho diferente do que está publicado, porque tu estás usando uma estimativa padronizada para isso. Tá? Então, depois disso checado, tem mais uma forma de rodar para ver a integridade do banco e tudo mais, e aí a gente termina o processo de verificação, alimenta, distribui o dado para os parceiros e tudo mais. Então, esse é um processo de análise que a gente tem aqui. Atualmente, a gente é colaborador, o grupo da Equidade, né, é centro colaborador da OMS, que é para a equidade em saúde, né? Somos o código BRA 84. A gente estava designado até 19 de maio, eles pediram redesignação, isso tem que ser por eles, não é a designação de centros colaboradores, não é a gente que pede, são eles que solicitam a gente ser centro colaborador. E dessa forma, então, a gente acaba participando das capacitações que eles fazem, eles convidam, a gente faz tradução de materiais que existem, tradução de ferramentas que eles têm também de mensuração de desigualdade para o português, né, para ser mais acessível a várias línguas. Então, a gente acaba sendo centro colaborador e, quando solicitado, a gente auxilia tanto a OMS quanto a OPAS nesse processo aí especialmente em coisas voltadas para equidade em saúde, tá? Bom, falar agora para vocês que eu chamei de marcas registradas, né? E alguns produtos que a gente tem aqui, né? Marca registrada, primeiro, que essa vocês estão vendo atrás de mim, tá? Que é o nosso Equiplot, que foi uma maneira gráfica de visualizar desigualdades em saúde, que tu vê a amplitude dessa desigualdade, né, que está bem vista aqui em 1986, por exemplo. Era uma desigualdade entre os mais pobres aqui, mais ou menos 30, e os mais ricos tinham mais ou menos 80. Era uma desigualdade de 50 pontos percentuais entre os ricos e os pobres. É bastante, né? Isso no uso de contraceptivo moderno. Só os ricos tinham acesso ao contraceptivo moderno lá em 1986. Tá? Então, isso são coisas, é o queridinho também, como a gente diz aqui, do Centro de Equidade, e tem gente que está sendo usado, digamos assim, para... Muita gente tem usado esses... De vez em quando a gente revisa artigos e aparece o Equiplot lá, que eles, exatamente como o código do Stata e tudo mais, que eles baixaram e estão utilizando para isso, né? E cada bolinha vai representar a cobertura, ou prevalência, dependendo do que tu estás olhando, em cada um dos subgrupos. E tem sempre a crítica, né? Ah, mas por que vocês não botam intervalo de confiança nessas bolinhas? Né? Todo mundo critica isso. Mas, gente, intervalo de confiança é uma medida importante? É. Mas vocês já imaginaram como é que ia ficar intervalo de confiança nessas bolinhas? Ia ficar uma bagunça. Né? Então, a gente quer ilustrar de uma maneira descritiva como que a coisa está acontecendo. E aí, em cada uma dessas linhas, pode ser uma intervenção, por exemplo, vacinação, né? Que
a cobertura de vacinação completa, cobertura de parte institucional, enfim, pode ser qualquer coisa, podem ser diferentes localidades. Eu quero comparar o Brasil com o Uruguai, com a Colômbia, com a Argentina, enfim, com esses países eu quero ver quem está mais desigual ou menos desigual em um indicador específico, ou posso até comparar pontos no tempo, como é o caso desse gráfico aqui. E dá para ver nitidamente, né, o grande progresso, né, que o Brasil alcançou em termos de uso de contraceptivo, e não só em uso de contraceptivo, né? A gente alcançou os progressos em saúde que foram muito importantes de 86 em diante, com a criação do SUS lá em 88, né? A gente teve lá em 88 a criação do SUS, e aí a gente teve muita coisa boa que aconteceu para o país em termos de diminuir a desigualdade. Outra marca registrada nossa, que é um perfil de equidade, que ele é um perfil onde faz parte dessa iniciativa do Countdown 2030, que vocês podem baixar esses perfis de equidade no próprio site do Countdown e no nosso site da Equidade também. Tá? O que é esse perfil de equidade? Né? Ele tem um mapa mostrando a desigualdade regional, por exemplo, aqui na Libéria, de 2013, esse aqui está um pouco desatualizado, mas dá para a gente usar, acho que tem um inquérito novo da Libéria, não lembro se foi atualizado o perfil. A gente tem equiplots aqui por quintis, né, de riqueza, por área de residência, e aqui que a gente fala da tal da interseccionalidade, né? É um equiplot por quintil de riqueza na zona rural e na zona urbana. Então, a gente consegue avaliar desigualdades na zona rural e na zona urbana dentro de alguns indicadores elencados aqui. Esse gráfico aqui da direita, ele é um dos indicadores. Esse gráfico aqui, desculpa, só voltando aqui, ele é um dos índices compostos também, que é um dos queridinhos, digamos assim, que é o Composite Coverage Index, o CCI. Ele está mostrando como é que a cobertura média de intervenções essenciais, digamos assim, para mulher e para criança, dentro das regiões. Tá? Aqui já são intervenções específicas, então já é um pouquinho diferente aqui. Tá? Aqui é um gráfico da cobertura, que também é um indicador composto, que na verdade ele vai somando intervenções que a mãe e criança receberam ao longo do tempo. Tá? Então, ele vai somando, e aí é muito interessante de vocês verem, por exemplo, aqui, ó, a gente pega aqui, quem tem todas as 8 intervenções aqui nos pobres? Aqui, ó, não dá 5, 10%. E nos ricos? Dá 35, 40%. Está desigual. Ou pega as duas mais verdes, 7, 8, quase todo mundo dos ricos e só 20% dos pobres. Então é muito legal de ver esse tipo de gráfico para ver essas coisas. E a gente tem essa comparação aqui que eu chamo de indireta, né? A gente tem nessa da direita, tá? Todas as mães e crianças do inquérito, então é uma estimativa nacional, digamos assim, e aqui são as mães e crianças que estão recebendo menos de 3 intervenções dessas aqui. Se fosse igual, a gente esperaria que tivesse 24 aqui, certo? Mas não, a gente tem, entre as mulheres que receberam menos de 3 intervenções, quase 70% pertence ao quintil mais pobre. Então a gente tem 24% aqui no nacional, mas 70% em quem recebe menos de 3 intervenções. Então, tem alguma coisa errada aqui. É a mesma coisa que falam, o Brasil corresponde a 2,7% da população mundial e tem 12, não sei quantos por cento das mortes por Covid. Tem alguma coisa errada, certo? Se as mortes ocorressem de uma maneira igual e todo mundo adotasse o mesmo procedimento, o Brasil teria que representar 2,5%, 2,7% das mortes no mundo. Mas não está. Que a gente está matando muito mais gente, muito mais pessoas do que seria o esperado se a gente seguisse uma média mundial, digamos assim. Então, é essa comparação indireta aqui que é feita para mostrar um pouco dessa desigualdade que está acontecendo aqui. Tá? Esse aqui já é um produto, eu diria. Tá? Porque o que é o legal disso aqui? A gente sempre recebe, ou sempre recebia, na verdade, críticas relacionadas ao uso dos quintis de riqueza. Tá?
porque o quintil de riqueza ele não é comparável de país a país. Não é comparável, por exemplo, o quintil mais pobre no Brasil não é comparável com o quintil mais pobre no Uruguai. Bom, a pessoa está certa, mas é uma medida relativa, né? Porque a gente vai dizendo os 20% mais pobres até os 20% mais ricos. Aí a gente não, foi proposto por um pesquisador, Guinter Fink, com a Júlio César, do Aloysio e do Luigi, o que a gente chama de renda absoluta. O que é isso? A gente está estimando ou predizendo, digamos assim, uma renda a partir de algumas medidas, que é o PIB, o gasto em saúde e o índice de Gini, que é o índice de desigualdade que tem no país. Tá? Então, se prediz uma renda a partir daqui. Quando vocês olham aqui nessa figura da esquerda, é a mesma coisa que um equiplot, só que um equiplot vertical ao invés do equiplot horizontal. Tá? É a mesma coisa que vocês estão enxergando lá nos nos gráficos horizontais, ou atrás de mim, ele está só virado, mostrando a coisa vertical aqui. E a cobertura aqui que tem dentro desse processo. E esse gráfico aqui, se vocês forem notar, a cobertura continua aqui, só que agora eu deitei o gráfico e acrescentei um eixo aqui chamado renda absoluta na escala log. O que essa renda absoluta está me dizendo? Olha só, os mais pobres na Namíbia, que são os quadrados aqui, tá? Eles têm renda equivalente ao segundo mais rico da Nigéria, da Etiópia. E olha a grande diferença da cobertura aqui. Tem alguma coisa que está acontecendo aqui na Namíbia que não acontece na Etiópia para ter a cobertura de parto institucional. Da mesma forma, olha aqui a Nigéria, que são os triângulos, né? A Nigéria, a renda da Nigéria é muito maior dos ricos, mas a cobertura é muito parecida com os pobres aqui da Namíbia. Estão vendo aqui? Conseguem ver isso aqui, ó, desse quadradinho para cá? Então ele mostra e confere que em algumas situações o dinheiro não é tanto assim o problema. Tá? Aqui é visível que é. Olha que a diferença, né? Na Nigéria o dinheiro faz uma diferença, né? Agora na Namíbia não. Na Namíbia parece que as pessoas têm mais dinheiro, mas a desigualdade é muito menor e a desigualdade de renda é muito maior. Então deve ter alguma política pública aqui feita para a parte institucional que está fazendo com que as coberturas sejam mais ou menos iguais, né, entre todos os grupos de riqueza que a gente está falando aqui. Só lembrando, então, que essa renda absoluta ela é atribuída ao quintil, nesse caso, ou pode ser um decil, pode ser um percentil que tu queiras colocar ali, ok? Então, essa renda é atribuída a esses quintis, no caso aqui. Esse aqui, eu acho super legal, esse é o artigo do César, tá? Que ele fala sobre a hipótese da equidade inversa. Tá? Mas antes de eu falar da hipótese da equidade inversa, eu vou falar de padrões de desigualdade que a gente consegue observar ao olhar, por exemplo, o equiplot. Voltamos ao equiplot aqui. O que a gente observa? Aqui tem as coberturas nacionais, tá? Que variam menos de 40, 59, 60, 79 e 80 mais. E olha como as bolinhas, o padrão das bolinhas ele é diferente. O que dá para ver no primeiro? Nesse primeiro aqui, a gente está vendo essa bolinha aqui dos mais ricos muito mais distantes do que essas bolinhas aqui dos 4 mais pobres. Isso, isso a gente chama de top inequality, ou desigualdade de topo. Tá? Ou tem um termo em espanhol que eles usam, que é deprivação em massa. Está todo mundo mal, mas tem um que está bem. Tá? A outra forma aqui são padrões lineares, ou seja, a distância de cada uma das bolinhas ela é mais ou menos a mesma. Nunca vai ser a mesma, mas é parecida. Tá? Ela é uma distância parecida do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 2 para o 4, 4 para o 5. E aí a gente vai para o último, que é uma exclusão marginal, que a gente chama de bottom inequality, quando só um
ainda não atingiu o nível dos outros, que é o nível mais pobre, normalmente está ali. Dito essa coisa de padrões, eu volto para o mesmo gráfico, tá? Só que eu vou falar, então, da tal da hipótese da equidade inversa. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que uma intervenção, quando colocada, vai sempre beneficiar, ou não vai sempre, tende a beneficiar primeiro as pessoas mais ricas. Vamos olhar aqui de novo aqui essas flechinhas aqui. Olhem a inclinação dessa flecha aqui. E olha a inclinação dessa flecha aqui. O que está acontecendo? Aqui eu ganhei muito menos cobertura comparado com esses dois mais ricos aqui. Certo? Essa flecha está ficando um pouquinho mais deitada, está dizendo que ele está ganhando mais. Ó. Ao longo do tempo, ele ganhou mais, ou melhor, cresceu a cobertura, ele ganhou mais. Então, tá sempre os mais ricos, ou na grande maioria das vezes, melhor dizendo, aqueles que são menos, os que são mais favorecidos, eles sempre vão chegar primeiro. Olha só para vocês terem uma ideia, que os pobres, eles acabam só atingindo um nível alto de cobertura, que já era aqui, ó, no Q3 e no Q4 e no Q1 em outros momentos, só quando a cobertura nacional está alta. Que aí não tem mais como ter desigualdade. Se a cobertura é 100% nacional, todo mundo tem 100% de cobertura. Se a cobertura é 95%, bom, os mais ricos vão ter 100 e os mais pobres vão ter 92%. Mas ainda está bom 92%. Poderia chegar a 100%? Obviamente que podia. Seria o ideal, mas a gente sabe que isso não acontece. Então, assim, essa é a hipótese da equidade inversa. Aqueles que mais precisam do serviço, quando acontece alguma intervenção, não são beneficiados em detrimento dos os mais ricos acabam se beneficiando primeiro que os mais pobres dentro desse processo de colocar uma intervenção para aumentar, uma política pública para aumentar algum nível de intervenção global, digamos assim, nacional, né? Formação e treinamento, vocês vão ver só umas fotos bonitas aí, tá? Esse aqui eu não achei o curso da Brascam, a gente deu um curso pré-congresso, esse aqui é no EPFloripa de 2017, lá na UFSC, quem conhece a UFSC, do Manezinho da Ilha, a gente deu um curso de formação de medindo desigualdades em saúde. A gente condensou e deu o básico do básico para eles e fizemos um curso de 1 dia e meio para essa galera toda que está aí. Tá? Em 2019, desculpa, foi o Abrascam e a gente deu um curso no Abrascam, mas eu não achei foto. E agora no Congresso de Epidemia novamente, a gente está pensando se vai dar o curso virtual ou não. Eles tinham aprovado, mas como vai ser virtual, a gente tem que colocar ali. Então tá aqui da equipe, está o Aloysio, eu, o Inácio era da equipe, cadê o Luigi? Nem estou vendo o Luigi, tá aqui, ó. Tá aqui do meu lado. Tá? Então, essa era a equipe no momento, tá, desse curso. A gente também fez as capacitações, algumas aqui no centro de pesquisa. Né? Essa aqui foi em 2013, tá? Da onde eu tenho esse moletom aqui da Equidade. Então, isso foi em 2013, tem uma foto do Luiz, o pessoal aqui, envolveu vários parceiros aqui do Countdown de diversos lugares do mundo. Tá? Foi super bacana, porque tinha gente árabe, não sei o quê, um monte de culturas diferentes, e a gente foi conversando. Tinha gente da Inglaterra, daqui da Colômbia, enfim, foi muito legal ver esse tipo de coisa, né? Então foi bem legal. Esse aqui é o outro que foi um workshop sobre etnia na América Latina. Então tem gente, o Carlos Coimbra aqui, um pesquisador bem influente com indígenas aqui no Brasil, né? A gente tem o Oscar Mujica aqui também, que é um peruano da Organização Pan-Americana de Saúde. Está aqui o César, está aqui até o Bernardo, está aqui ó, a Giovana, que fez parte, o Luigi, que está aqui, o Inácio, o Léo, a Marília. Eu não estava nessa foto porque eu fui levar as crianças para a escola nessa foto. Esse outro aqui também foi um workshop muito legal, que a gente foi na Colômbia, né? Também para o pessoal daqui da América Latina. O Carlos foi participante, mas ele foi meu colega no doutorado, então foi super legal ver ele de novo dentro dessa nova rotina, né? E aqui a gente deu, em 2019, um curso para o Ministério da Saúde, via Organização Pan-Americana de Saúde,
sobre medir desigualdades em saúde. Então, aqui já é uma equipe mais jovem, né? Tem o Cauane, tem a Jana, tem eu aqui, e a Andrea está em algum lugar aqui, só não sei onde é que está a Andrea aqui. Mas ela estava aqui em algum lugar, eu tenho certeza. Ah, está aqui, ó. Está aqui atrás do Cauane, ela sempre se esconde, tá? Depois vocês digam para ela que eu falei isso. Estava aqui, então, é uma equipe mais atual aqui do grupo. E a gente tem também, que é super legal, capacitações que a gente é convidado, né? Essa aqui foi no Senegal, foi 2019 também, tá o Inácio aqui e eu tô aqui, tá? Essa aqui também foi no Senegal, dessa vez foi o Inácio e foi o Aloysio aqui, tá? É bom ver essas diferenças de costumes, comidas e tal, é super interessante. Essa aqui foi no Haiti, tá o Garri, não sei se alguns lembram, o Garri foi o haitiano nosso aluno, e o Luigi aqui escondido atrás esse aqui eu acho que foi até engraçado, porque eu acho que estava em guerra civil e o pessoal disse que não podia garantir a segurança ele foi atrasado, né? Tinha guerra, engraçado na maneira de dizer, né? Mas tinha um processo de guerra civil e aí o workshop foi atrasando. O Aloysio parece que perdeu o voo e não conseguiu ir, e aí ficou só o Luigi para dar conta de tudo lá, pobre do Luigi, mas deu tudo certo. Esse aqui foi no Líbano, né? Esse aqui foi só o Aloysio, que era um workshop sobre female-headed households, ou casas chefiadas por mulheres, tá? E esse aqui, claro, a gente também vai, janta, toma um vinho. Esse aqui foi na África do Sul, que isso aqui na verdade foi um workshop meio encontro, assim. Então aí a gente tem também bons vinhos sul-africanos ali, a gente também consegue aproveitar um pouco, não só trabalho, né? Então é muito bacana isso aí. Bom, agora que vocês já viram, vamos para a disseminação de informação e ferramenta, tá? Que é um outro tópico aqui importante do Centro de Equidade. A gente fornece todos os dados para esse Global Health Observatory, tá? Que é onde tem como você baixar os nossos dados e os dados que são produzidos aqui, escrever artigo. Tá? Eu revisei 2 ou 3 artigos já que usaram os dados do próprio Centro de Equidade baixados aqui para fazer algum tipo de análise. Tá? O problema é que às vezes as análises não são lá aquelas coisas, aí a gente tem que dar uma chamada de atenção. Então a gente fornece todos os dados aqui e eles disponibilizam então nesse Observatório Global de Saúde, mas não tem só o nosso dado, a maior parte dos dados que tem aqui dentro é da gente, é a gente que fornece para eles, e é possível de você acessar, visualizar desigualdades, enfim, você tem como fazer isso. E a gente também colabora, né, dentro dessas coisas, disseminação de dados, de informação com o Unicef, o NFPA, o IAP, a ala nutricional da OMS, Global Strategy e outros parceiros que estão vindo ali, que a gente acaba disseminando essa informação toda. Para quem tem interesse no Stata, vocês no nosso site equidade.org, tá? Vocês estão vendo provavelmente desse lado aqui, né? Esse lado aqui que vocês estão vendo o site, equidade.org. Vocês estão vendo os ADO files, tá? Para baixar, vocês podem baixar no Stata para o Equiplot, ADO file para calcular o Slope Index of Inequality e um ADO file para você calcular o índice de concentração. A gente está tentando que seja publicado no Stata e você consiga, com o Findit no Stata, encontrar os arquivos para baixar. Só acontece se isso é publicado no periódico, no Stata Journal, viu? O Stata tem até um journal só para ele, viram, gente? Vocês reclamam do Stata, mas ele tem só o Stata Journal, que só tem coisa de Stata, de comandos e tal. Então a gente espera que em breve seja possível baixá-lo dentro da interface do próprio Stata e não instalá-lo, forçar a instalação via site da Equidade. Tem isso aqui que o Thiago, que entrou faz 2 anos, está no 3º ano, agora está no 1º ano do doutorado, o Thiago criou um Equiplot Creator, tá? Então ele também está no site, vocês também conseguem acessar isso aqui. Então o que acontece nesse Equiplot Creator? Você consegue criar um Equiplot com uma interface de R, com Shine por trás, o Shine do R, né, o aplicativo, e aí você consegue fazer o upload do dado aqui, do seu CSV, tá? Tem que ser um arquivo CSV, que pode estar tanto no formato longo quanto no formato wide.
O Equiplot que a gente faz, ele só aceita um formato wide dentro do Stata, não aceita um formato longo. Então, é uma forma de vocês também, se quiserem visualizar a ferramenta desenvolvida pelo Thiago, que é muito boa, e mudando cores e tudo, você consegue fazer esses Equiplots todos aí, ok? Esse aqui eu acho muito bacana também, que é tipo um perfil de equidade, mas a gente chama de dashboard, né? E aí a gente tem uma seção, que é essa seção aqui, que é uma comparação entre países, e essa seção mais de verde, mais clarinho, que é uma comparação dentro do país. O que está bom, o que está ruim, enfim, tem várias coisas que estão ali. Então, nessas tem o mapa, aqui está colocando os piores países, né, os países mais desiguais, em termos do indicador que está selecionado aqui. Então, tu pode selecionar um indicador, aí ele muda, tu pode selecionar o país aqui, tu pode selecionar regiões aqui da Unicef que tu queira comparar. Então, essa é uma ferramenta, que ela é estática, ela não é uma ferramenta dinâmica, mas que você consegue baixar o dado já, a planilha, né? Não o dado, mas esse dashboard você consegue baixar e ele só permite que você mude o que é possível mudar, não permite que você edite a tabela. Então, tem Equiplots aqui por escolaridade, zona urbana, quintis de riqueza. Aqui está mostrando a evolução do indicador selecionado ao longo do tempo. Olha aqui, ó, ele está indo, os ricos chegaram primeiro, os ricos não têm mais onde subir, aí chegam os outros. Tá? Então, essa é a hipótese de equidade inversa, de 2005 a 2016. Tem aqui uma comparação de indicadores no país para você ver qual que é o mais desigual, qual é o menos desigual. Eu acho esse gráfico aqui de baixo super legal, que é o velocímetro, né? Que ele está dizendo, ele está fazendo a distribuição, ou melhor, a amplitude de valores no tercio 1, no tercio 2, no tercio 3, comparando os países para esse indicador aqui. Então, o Burundi, em 2016, esse indicador é 86,4. É um indicador relativamente alto, mas ele está aqui dentro do T2, quase indo aqui para o T3. O T3 são coberturas altíssimas, tá? E aqui é que não tem esse cinza, que não tem nada aqui, nenhum país dentro desse de 0 a 100 que está aqui. Então, eu acho super legal para te posicionar o país em um termo, digamos assim, global, de como o país está dentro daquele indicador para chegar ali. Bom, essas são as ferramentas, tá? E agora, se eu posso continuar, se ninguém tem perguntas, eu vou passar, então, para os produtos científicos. Eu não botei todos, tá? Eu botei alguns que eu julguei, tá? Então, esse é um julgamento do Fernando, tá? Que eu julguei serem importantes, ok? Os produtos científicos e os seus resultados. Bom, tem vários produtos científicos produzidos, vocês também conseguem acessar lá no site, tem todos os artigos lá por ano que vocês conseguem selecionar e tudo mais, mas eu vou então selecionar alguns. Esse aqui, por coincidência não, mas eu fui o primeiro autor, então a gente resgatou, digamos, o CCI em 2016, esse artigo foi publicado, porque o CCI ele foi lá em 2008 foi criado. Né? Lá em 2008, quando ele foi criado, ninguém deu muita bola para ele. Aí a gente entrou e começou a fazer essa coisa aqui desse artigo para comparar o quão correlacionado ele é com indicadores de saúde, né? Que são indicadores de mortalidade e estante. Então, ele é mesmo ajustado numa correlação parcial para o GDP, que é o PIB, né, dos países, eu tenho uma correlação altamente forte desse indicador. Então, quanto mais cobertura eu tenho nesse índice composto, menor a mortalidade. E a mesma coisa aqui com esse aqui, que é o nível individual, só que ele tem uma correlação um pouco mais baixa. Então, esse aqui é muito mais forte, que é no nível agregado, calculado, do que esse aqui, que é no nível individual. A correlação dele com mortalidade é muito maior aqui do que aqui. Bom, esse aqui que vocês já viram, tá? Então, esse aqui é o artigo que fala da renda absoluta propriamente dita, né? Então, aqui ele pegou a Namíbia num outro indicador, né? Não pegou o SBA que tinha lá, pegou aqui a prevalência de déficit de altura para a idade. Então, ele pegou outros países e está mostrando aqui, olha só, se você for ver aqui, a gente espera que
o déficit de altura para a idade, quanto menor, melhor. Né? Não é diferente de uma cobertura, que a gente espera coberturas maiores. Então, você olha aqui, ó, mais ou menos no mesmo nível de renda, claro que eu estou forçando um pouco a barra, os dois países aqui, que seriam a Nigéria e a Namíbia, no mesmo nível de renda, basicamente, as prevalências são muito diferentes. Então, tem coisas que estão acontecendo que podem influenciar, e não só o pila, como eu digo. Tem coisas que estão influenciando que não é só o dinheiro, e sim políticas públicas que podem estar fazendo esse tipo de situação aqui para a Namíbia ser melhor do que aqui para a Nigéria. Ok? Bom, outro artigo que eu acho super interessante também é esse indicador que chamaram de super, né? A partir de dados de inquérito, e se vocês forem olhar a forma, né, que as perguntas são feitas, é relativamente não usual, né? Porque a pergunta é, tu acha que é justificável o homem bater na mulher se ela queima comida? Esse é o tipo de pergunta que foi extraído desse indicador de empoderamento. E desse indicador de empoderamento, tem alguns, conseguiram 3 indicadores independentes, né, que eles chamaram de atitude contra a violência, né, ou para com a violência, que aí fala, bater não é justificado se a mulher sai sem falar com o marido. Né? A gente sabe que tem culturas onde a mulher é muito muito maltratada no sentido ruim da coisa, no sentido bem ruim da coisa. Tem várias coisas lá, países islâmicos, por exemplo, que a mulher não pode isso, que a mulher tem que cobrir o rosto, cobrir o corpo. Isso faz bastante sentido para eles perguntar esse tipo de coisa. Tá? Então, esses aqui fizeram ou compuseram, digamos assim, esse indicador de atitude para a violência, de independência social. Aí a gente tem aqui, se a frequência que lê jornais ou revistas, se a educação, quanto mais alta a educação da mulher for, a idade da mulher no primeiro nascimento, a idade da mulher na primeira coabitação. Eu não lembro se esses aqui entram, ou eles, na verdade, têm um peso pequeno, né, dentro da proposta. E tem aqui um outro de decisão, que é quem toma decisões sobre cuidado de saúde, sobre compras, visitar familiares, etc. Então, é bem legal isso aqui, que a gente falou daquele outro indicador composto, né? Quanto mais independente for a mulher, ou quanto mais empoderada for a mulher, melhores as coberturas daquele indicador. Isso saiu no Journal of Global Health recente, da Fernanda também, desse eu acabei participando, desse artigo aí, mas é super legal que depois isso aqui virou um super global, é super legal, super, né? Mas ele acabou virando um indicador global de empoderamento, gerou um monte de repercussão, críticas também, o Luiz até brinca com isso, né? Ele nunca recebeu tanto e-mail na vida dele sobre um artigo, então gerou bastante movimento, alguns criticando, alguns elogiando, enfim, parte do processo acadêmico. Né? Uma outra coisa aqui que eu achei super interessante, que foi objeto da tese da Janaína Kalu, que ela tentou ver vários vieses de gênero dentro de indicadores de saúde. Né? Então, esse aqui que ela fez um viés de gênero para busca de cuidados, né, para as práticas de busca de cuidados, e aí tu identificou aqui, quando está à esquerda dessa linha amarela e quando está à direita, quando está à esquerda, as meninas são levadas menos do que os meninos quando estão doentes para um serviço de saúde, e à direita os meninos são levados mais do que os meninos para um serviço de saúde quando estão doentes. Então vocês olham aqui, o Senegal tem uma desigualdade em desfavor das meninas, o Iêmen aqui, a Albânia também, o Egito aqui, que é bem pequenininho, a gente tem a Índia também, que tem os tamanhos de amostra, porque aqui são os intervalos de confiança, os tamanhos de amostra gigantescos, assim. Então a gente consegue observar essas coisas todas que estão olhando ali, se realmente há um viés de gênero na busca do cuidado. Né? Esse aqui é um que eu comentei lá logo no comecinho, né, o artigo do César sobre mortalidade e etnia. Então, cada etnia
Você imagina a Nigéria, né? O inquérito da Nigéria ele tinha 208 grupos. Então, vocês imaginam fazer uma análise com 208 categorias, né? Ia ser uma coisa bem maluca. Então, de uma forma, conseguiram traduzir isso nesse equiplot para mostrar o quão desiguais são as taxas de mortalidade de algumas etnias. E olha só a Zâmbia, por exemplo. A Zâmbia tem uma etnia aqui, a bolinha cinza são com tamanho amostral bem pequeno, né? Tem bastante imprecisão, mas tem uma etnia aqui que ela acaba, tanto na bruta quanto na ajustada, muito distante das outras. Tá? Então, tu olha aqui, ou mesmo aqui no Paquistão, né? Tu tem ajustado, olha só a diferença que tem dessa bolinha para essa bolinha, é enorme. Então, tu estás mostrando desigualdade por grupos étnicos aqui também. As bolinhas pretas são aquelas que têm tamanho amostral suficiente e esse vermelho aqui são os grupos de maior tamanho amostral. Tá? Então, mostra uma desigualdade, mesmo que não seja uma coisa linear, mas mostra o quão desigual é a mortalidade dentro das etnias em um país específico. Então, é super interessante tentar avaliar esse tipo de coisa para ver o que está acontecendo. Esse aqui é da Luísa, a colombiana, que eu sou fã, digamos assim, de medidas complexas e compostas e etc. e tal, que ela previu desenvolver um indicador de cobertura e cuidado ou qualificada de pré-natal. Né? Então, ela acabou usando algumas coisas dentro do indicador dela, que é o número de consultas, se mediu pressão, se teve pressão arterial, se teve coleta de sangue, se teve coleta de urina dentro do pré-natal, e correlacionou com a mortalidade neonatal. Tá? O número ou a soma desse score, vocês podem ver que é bem interessante, né? Quem não faz nada, né? Tem uma baita mortalidade neonatal, cai brutalmente aqui quando faz pelo menos uma dessas coisas, e aí depois ela é meio que linear caindo aqui a probabilidade de morte neonatal até aqueles que têm 10 pontos nesse score. Então, esse é um artigo que é fantástico também. E aqui teve um artigo da Carolina que ele fala sobre violência entre parceiros íntimos. Né? Tem como tu ver essa coisa de violência contra a mulher, especialmente perpetrada por companheiro, e nessa situação, todos os outros indicadores que ela mostrou, ou melhor, os estratificadores que ela mostrou, não tem nenhum padrão, digamos assim. Tem país onde o mais rico sofre mais violência, tem país que é o mais pobre, mais o indicador de empoderamento feminino, vocês podem ver que estão sempre na mesma direção. Né? Quem é menos empoderado entre as mulheres sofre mais violência do que quem é mais empoderado. Embora tenha coisas, por exemplo, como o Afeganistão, que é praticamente injustificável, né? Ou na República Dominicana, tá? Tu tem aqui 60% das menos empoderadas sofrem violência por parceiro íntimo. Tá? Eu não lembro agora se isso aqui é violência psicológica e física e ou sexual. Tá? Então, são qualquer tipo de violência. Né? E aqui é na psicológica e aqui é a física ou sexual. Então, olha a diferença. Né? Aqui, violência psicológica é bem grande, né? Mas aí a República Dominicana também sofre violência das menos empoderadas. Além de sofrer violência psicológica, elas acabam sofrendo violência física ou sexual também. Então, são coisas que levantam questões a partir dos inquéritos que a gente consegue aplicar essas coisas de desigualdade. Tá? Então, era isso, pessoal. Não sei se vocês entenderam mais ou menos o que a gente faz, o que a gente tem para mostrar. Então, fiquem à vontade aí para fazer comentários ou alguma coisa nesse sentido. Tá?